Ok? Gente, eu tenho uma enorme satisfação de hoje trazer aqui para o nosso quadro mais uma convidada, a professora Juliana Santana. Para mim é uma honra, porque se trata de uma pesquisadora, mulher, negra, que eu admiro muito, e que já tive a oportunidade de ouvi-la, né, de beber dessa fonte. Então eu preciso aí socializá-la com vocês também, já que a gente tem construído ao longo da nossa disciplina de psicologia do desenvolvimento a compreensão de que o homem é um ser social, né? Que o desenvolvimento ele acontece a partir de uma base biológica, mas que há uma superação dessa base biológica rumo ao ser social, né? Há saltos qualitativos que modificam, né? É isso que traz a humanidade do ser humano, né? A humanidade das mulheres, conjunto das mulheres e dos homens, né? Então nós somos modificados e a cada aprendizagem nós nos ampliamos, nós nos desenvolvemos, porque é a aprendizagem o grande vetor do desenvolvimento humano. Nós somos modificados a partir de cada aprendizagem. Então, negar a oportunidade de aprender, né, de qualquer sujeito à aprendizagem, é negar a oportunidade de se desenvolver. E eu falo isso para todas as pessoas. Pessoas com deficiência, pessoas com qualquer outro tipo de... com transtornos, enfim, qualquer situação, com qualquer singularidade, ela precisa aprender. Não se pode negar a ela o acesso ao conhecimento de forma geral, e mais especificamente eu falo aqui do conhecimento sistematizado, que é o conhecimento escolar, né? Então, eu queria apresentar a professora Juliana. A professora Juliana Santana é doutoranda em Educação Brasileira, é bolsista CAPES. Ela é mestra em Educação, também pela Universidade Federal do Ceará. Ela é especialista em Psicopedagogia Clínica e Institucional. A professora também é especialista em Educação Inclusiva. Ela é licenciada em bacharel e bacharela em Geografia, acho que é assim que fala. Ela também é graduada em Pedagogia, né? E ela atua nas áreas de dificuldade de aprendizagem, inclusão escolar, alfabetização e letramento, e na área de formação de professores, tá? E aí, eu quero já, para a gente não demorar tanto, lançar a primeira questão, né? O primeiro ponto, a primeira questão geradora que ela vai trazer aqui para a gente algumas reflexões. Eu queria que, inicialmente, a professora Juliana caracterizasse a dificuldade de aprendizagem a partir de uma compreensão hegemônica, né? Aquilo que é difundido como a dificuldade de aprendizagem, principalmente nos sistemas de ensino, né? Aquilo que se concebe como dificuldade de aprendizagem, que ela caracterizasse, que ela apresentasse a dificuldade de aprendizagem. Ok. Então, antes de mais nada, né, cumprimentar você, Ângelo, e a todos os seus alunos que estão aqui nessa disciplina e nesse papo conosco. Que bom seria se nós pudéssemos estar interagindo, né? Mas os tempos não nos permitem. Então, hoje a gente vai conversar sobre essa temática que é super cara a mim, né? Como o Ângelo bem colocou aí, já tem um tempo que eu venho me dedicando a essa temática, estudando as dificuldades na aprendizagem, trabalhando com dificuldades na aprendizagem, né, com pessoas que apresentam dificuldade na aprendizagem. E esse nosso início, né, que pode parecer até um pouco simples, né, conceituar, dizer o que é, compreender melhor essa questão da dificuldade na aprendizagem, na realidade se apresenta como um grande desafio, como uma questão realmente, né, para a gente se debruçar, porque mesmo após anos e anos de estudo e de dedicação e de pesquisa no mundo inteiro, tentando compreender essas ditas dificuldades na aprendizagem, ainda hoje nós não temos um consenso do que seja. Não existe um conceito único, né? Um conceito universal que faça com que a gente compreenda esse fenômeno, né? Compreenda o que acontece com algumas pessoas que não conseguem desenvolver a aprendizagem conforme o esperado pela escola. Então, para caracterizar essas dificuldades na aprendizagem, eu vou trazer aqui para vocês, para que a gente possa refletir, alguns termos que a gente comumente vai ver nos livros, nos artigos,
e até a gente vai utilizar no nosso dia a dia quando a gente está querendo se referir à dificuldade na aprendizagem, né? Por vezes a gente vai ver a terminologia distúrbio ou transtorno na aprendizagem, costumeiramente, né? A gente vai perceber esses termos muito colados a uma visão médica, a uma visão biológica, a uma visão clínica da dificuldade na aprendizagem. E ele se refere a um grupo de pessoas, um grupo significativo, eu diria, né? Nós não temos um percentual brasileiro, mas, por exemplo, nos Estados Unidos foi divulgado que cerca de 5% da população escolar apresenta algum distúrbio ou transtorno na aprendizagem, que seria aí o grupo das dislexias, as descalculias, as disgrafias, as desortografias e outras dis, né, que são essas dificuldades específicas em alguma área da aprendizagem. E, para além desse grupo de 5%, a gente tem um grupo, um percentual muito mais significativo, sobretudo aqui no Brasil, que esse sim é o grupo chamado de pessoas, nomeado, né, como pessoas com dificuldade na aprendizagem ou com problemas na aprendizagem. Essa que é uma abordagem muito mais social, é uma abordagem muito mais relacionada às realidades diferentes que enfrentamos, né, tanto no sistema educacional como na vida do brasileiro como um todo. E aí esse grupo de estudantes são aqueles que, por questões diversas, né, por questões múltiplas, não necessariamente intrínsecas ao sujeito, eles apresentam alguma dificuldade no desenvolvimento das suas aprendizagens. Essas dificuldades elas vão aparecer em, por exemplo, a criança não acompanhar aquele conteúdo que está sendo trabalhado naquele determinado tempo, ele vai aparecer como às vezes uma questão relacionada ao comportamento dessa criança nas aulas, uma negativa a fazer atividades ou a participar oralmente, né? Ou a nota vermelha, que comumente aparece aí, porque ainda temos, né, esse modelo de avaliação que é bem desigual, né? Um modelo só de avaliação para avaliar os diferentes tipos de aprendizagens que existem e as diferentes formas como essa aprendizagem pode se manifestar. Então, esses alunos ditos com dificuldade na aprendizagem comumente são aqueles que apresentam muitas notas vermelhas. Então, é um leque bem grande, né, para que a gente possa compreender para que a gente possa compreender melhor quem são esses alunos com dificuldade. Mas eu diria, sobretudo, né, e aí isso eu acho importante refletir no que o Ângelo já traz e já trabalha com vocês, que é assim, existe hoje, aliás, existe hoje não, sempre existiu uma ideia de um padrão, de um aluno ideal, né, de um ser humano ideal, e dentro da escola isso é colocado como esse padrão de aluno ideal. O que seria esse aluno ideal? É um aluno que é participativo sem problematizar, é um aluno que tem um bom comportamento, e por bom comportamento, leia-se, fica em silêncio, né? Não causa muitos conflitos dentro de sala de aula, é um aluno que tira notas boas, é um aluno que faz as atividades de casa, é um aluno que aprende assim que o professor explica pela primeira vez, independente da forma como esse professor está explicando. Então, esse imaginário do aluno ideal, ele acaba tomando conta, né, das nossas vidas enquanto professores. E por mais que a gente escute falar em diferença, em alunos com deficiência, em alunos com dificuldade na aprendizagem, quando a gente chega à sala de aula, o que a gente espera encontrar são esses alunos ideais, né? E aí, quando a gente se depara com uma realidade que é bem diversa, é bem heterogênea, né? Toda sala de aula tem essa riqueza de situações, essa riqueza de pensamentos, essa riqueza de experiências. Então, quando a gente se depara com essa riqueza, com essa heterogeneidade, por vezes a gente fica meio que sem saber o que fazer. Então, o nosso sistema de ensino brasileiro, ele é seriado, né? Ou seja, ano a ano a gente tem ali um grupo de conhecimentos, um grupo de saberes que precisam ser adquiridos. E quando um estudante ele apresenta um ritmo diferente desse ritmo, né, a qual tudo está programado, né, esse ano letivo que eu preciso, por exemplo, para me alfabetizar,
e porventura, por algum motivo específico ou não, eu preciso de mais de um ano para me alfabetizar, eu acabo sendo rotulado como esse aluno com dificuldade na aprendizagem. Então, assim, Ângelo, eu não tenho uma resposta específica para lhe dar, mas eu tentei aqui levantar algumas questões, né, que giram em torno dessa compreensão do que seja dificuldade na aprendizagem. E, assim, como foi rico e como foi amplo, né? Realmente foi uma questão geradora, quanto você se articulou para entender essa narrativa, porque é uma narrativa, né? As pessoas que são caracterizadas como tendo a dificuldade de aprendizagem, elas se enquadram dentro da narrativa, né? E isso vai mediar a relação da escola com elas. Né? E é inclusive, a relação, não só a relação da escola com elas, mas a relação dela para com ela mesma. E aí, você falando, eu lembrando aí de um termo que depois eu coloco, mas eu quero que você continue, porque a gente quer te ouvir. Não, eu queria só complementar diante disso que você colocou, assim, que principalmente de uns tempos para cá, né, eu não tenho essa concepção desde sempre, embora há muito tempo, há 10 anos, sei lá, 12 anos, eu estude as dificuldades na aprendizagem, mas a minha compreensão de que dificuldade na aprendizagem não é necessariamente algo intrínseco ao sujeito, ela é muito atual, né? Porque a base da psicopedagogia, pelo menos a época quando eu estudei, né? E a base da psicopedagogia também em campo, ela nos leva muito a procurar essa dificuldade no sujeito que não está aprendendo, aquela relação assim, eu ensinei ele que não aprendeu, né? Que é algo bem estranho para a gente pensar. E de uns tempos para cá, eu tenho refletido muito, justamente por conta dessa compreensão mais sistêmica de educação, né, essa compreensão de que esse rótulo ele é extremamente prejudicial, porque quando você diz lá no comecinho ainda da vida escolar da criança, essa criança tem dificuldade na aprendizagem. Então, essa fala, aparentemente inocente, ela passa de um professor para o outro, ela ganha voz dentre os próprios colegas. Não, tia, não pede para ele não, porque ele não sabe ler. E aí não deixa nem a criança tentar, né? Essa fala chega à família dessa criança, quando a escola diz assim, olha, ele está com dificuldade. E essa fala é internalizada pelo próprio estudante, né? De tanto ouvir todo mundo dizer que ele tem dificuldade, ele mesmo acredita. Eu tenho dificuldade. Ele é convencido e ele assume esse lugar, né? E pegando assim, parafraseando e ao mesmo tempo adaptando uma frase que essa semana eu falando de consciência negra, e eu usei essa frase, mas eu vou adaptar aqui para a nossa conversa. Essa criança é acusada de ser alguém com dificuldade na aprendizagem, né? Ela não se percebe assim, mas ela é acusada. E aí, diante dessa acusação, comumente ela acredita. É muito profundo o que você está dizendo. E aí eu me lembro, a partir das suas provocações, de um conceito que a gente construiu na minha tese, que foi o sujeito, que foi o aluno cognotípico, né? O aluno cognotípico, que diz respeito àquele sujeito que tem um tempo determinado para aprender, que tem um estilo de aprendizagem que é esperado pela escola, que tem um ritmo, que tem um comportamento que se enquadra dentro daquilo que a escola caracteriza como comportamento adequado, que tem uma performance, né, padrões, e todas essas performances, esses padrões, eles estão vinculados a uma lógica, e essa lógica maior a qual a escola se vincula é a lógica própria do sistema do modo de produção capitalista. Que essa lógica ela está concatenada com a produção do lucro. Então, se o sujeito não tem aquela performance, se ele não aprende com a rapidez esperada para atender uma demanda, ele já vai, né, estar marginalizado no interior das instituições de ensino. Então, a gente não pode...
assim como a própria questão dessa busca pelos melhores, né? Esse ranqueamento que acontece muito dentro das escolas. E aí, nesse sistema de ranqueamento, alguns alunos se sentem verdadeiramente motivados, porque eles entendem que eles têm possibilidades de colocar o nome ali naquele quadro de honra, ou de ser chamado, né, no dia da entrega de medalhas, ou de ter o rosto estampado no outdoor, por exemplo, mas, ao mesmo tempo, ele afasta, ele marginaliza ainda mais esse aluno com dificuldade na aprendizagem, que já não acreditava, e aí, quando ele percebe que o que move essa aprendizagem não é necessariamente o autoconhecimento ou o conhecimento de mundo, né? E essa questão de você se libertar através do conhecimento, ele não entende por essa lógica, ele acaba entendendo por essa lógica capitalista, que é o quê? Eu preciso chegar lá na frente, eu preciso botar o meu nome nesse quadro, se eu não aparecer lá, eu não sou ninguém, né? Então, e a partir disso, a gente vai realmente, né, tanto perpetuando o que já está fora da escola, quanto também formando ali dentro da escola essa massa de pessoas que vão ajudar lá fora a que esse sistema continue aí com toda força, que a gente continue achando que ele funciona, né, porque a gente escuta assim, ai, o sistema não sei qual não funciona, né, e às vezes dá uma falsa impressão de que o capitalismo funciona, mas o capitalismo também não funciona, né? É. E é Ele importante coisifica a vida, coisifica os processos, né? Juliana, então, a gente já vai passando aqui para a nossa segunda questão, que é o seguinte, você colocou, fez uma construção, né, de como são concebidos os sujeitos com deficiência, isso dentro da lógica hegemônica, né, aquilo que se tem como sujeito com dificuldade na aprendizagem, né, você colocou a visão que a escola muitas vezes adota para se relacionar com o aluno com dificuldade de aprendizagem, né? Então, ela caracteriza, esse aluno tem isso, a lentidão, não consegue ler, não consegue fazer isso ou aquilo. Então, é essa lógica hegemônica que ela bebe bastante de uma perspectiva biomédica, vamos dizer assim, né? Mas agora eu queria que você fizesse uma crítica a essa perspectiva clínica de compreensão da dificuldade de aprendizagem. Você colocasse aí para a gente fizesse uma crítica a esse padrão normativo e essa narrativa do que é uma dificuldade de aprendizagem. Certo. Bom, eu acho que, antes de mais nada, para poder fazer essa crítica, a gente precisa compreender o contexto, né? Tanto os estudos na área das pessoas com deficiência, quanto também os estudos nessa área dos estudantes com dificuldade na aprendizagem, eles tiveram início por médicos, sejam médicos psiquiatras, sejam médicos de outras áreas, né, neuropediatras, enfim. A base desses conhecimentos, de fato, vem da área médica. E daí a gente entende que muito do que a gente sabe venha realmente dessa visão, né? A gente sabe que os médicos realmente estão voltados para o nosso biológico, estão voltados para o nosso cérebro, o funcionamento dele. A gente sabe que existe um tempo de maturação específico, a gente conhece os marcos do desenvolvimento humano, né, que são aqueles tempos específicos que espera-se que a gente atinja determinada marca, e isso vai desde o momento que a gente nasce, né? Será que chorou? Não chorou? Então dá um tapinha, né? Então, tem essa coisa dos marcos que a gente precisa ir atingindo ao longo da vida para poder dar aquele check lá no nosso checklist de aprendizagens, né? Então, antes de mais nada, eu acho importante a gente pontuar isso, porque a gente não pode negar a importância da perspectiva clínica e da perspectiva biológica na nossa compreensão do fenômeno. Agora, a grande questão, que eu acredito que essa sim a gente pode problematizar bastante e temos muito a criticar, é que a gente pare nessa visão. Por quê? Porque o que começou lá numa pesquisa da área médica, hoje, e hoje que eu digo há bastante tempo, né, faz parte do nosso contexto escolar e, portanto, pedagógico e, portanto, social. E sendo assim, não faz o menor sentido a gente continuar tendo um enfoque simplesmente biológico para algo que é um verdadeiro fenômeno, né? Que sofre ali interferências, impactos de diversos componentes.
Eu não posso dizer que uma criança tem dificuldade na aprendizagem da leitura só levando em consideração que o cérebro dela já está maduro para tal coisa. Eu não posso levar em consideração que essa criança está pronta para se alfabetizar porque ela tem pré-requisitos já ok. Ela já sabe direita e esquerda, ela já sabe onde é em cima e embaixo, ela já sabe que o sistema de escrita começa da esquerda para a direita e vai pulando de linha, ela já conhece as letras do alfabeto, então não é só isso, porque ler é uma prática social. Então eu preciso entender, será que essa pessoa teve acesso a livros? E tendo acesso a livros, como será que foi a relação com esse livro? Né? E será que essa pessoa entende qual é a importância de ler? Para que essa criança quer ler? Ela sabe qual é a serventia disso? Ela tem acesso a diferentes tipos de leitura, a diferentes portadores de texto, a diferentes gêneros textuais. Então, quando a gente amplia esse olhar, a gente consegue fazer uma avaliação mais complexa da situação. E a situação é verdadeiramente complexa, né? Então, a minha crítica maior, e aí eu poderia ficar horas aqui fazendo muitas críticas ao modelo médico, né? Mas eu considero, sobretudo, que seja um erro, e é um erro que a escola comete sistematicamente, que é parar no laudo médico, que é ficar dependendo de laudo médico para poder prestar algum serviço, alguma intervenção, alguma mediação mais específica com determinados casos, ou que nem seja específica não, que seja uma mediação comum a todos, né, que atinja as especificidades de todos os estudantes. Então, eu acredito que a escola ela peca muito nesse sentido, né? De achar que depende do médico para poder fazer um atendimento que verdadeiramente é pedagógico. Porque se a dificuldade é na aprendizagem escolar, então é dentro da escola que está ali o segredo, que a gente vai poder resolver, que a gente vai poder intervir, mediar. É ali que muita coisa se constrói, né? Então, eu acredito que essa perspectiva de que, não, eu só vou atender a essa criança da forma como ela merece quando a família trouxer um laudo. Isso atrasa o desenvolvimento da criança, porque um papel escrito lá, F80, 80.1, ele não vai mudar nada na vida daquele sujeito que diariamente vai à escola, que todo dia dá bom dia, sorri, tem uns coleguinhas e veste a farda, né? Então, esse sujeito, que é um sujeito extremamente complexo, ele é o mesmo antes e depois do tal do papel, do laudo, né? E, ainda mais, se nós olhamos para a situação dos alunos que apresentam dificuldade na aprendizagem ou qualquer outra especificidade com olhar pedagógico, o nosso olhar é de esperança. Esperança de Paulo Freire, aquela de esperançar. O nosso olhar para ele é um olhar de mudança, porque a aprendizagem significa mudança. Então, a gente não fica estacionado naquela situação. Quando a gente olha para uma criança, para um jovem, para um adulto, com olhos pedagógicos, aí, gente, o mundo se abre, porque a gente vai atrás de possibilidades, porque a gente vai atrás de recurso, porque a gente vai voltar lá na nossa formação e ver que parte eu ouvi, o que foi mesmo que meu professor de psicologia da aprendizagem disse, eu não estou lembrando, né? O que será lá da didática que eu ouvi e agora não está faltando para que eu possa atender a esse grupo de alunos? Então, assim, a gente precisa estar atento a essas questões, né? Porque quando a gente olha só da perspectiva médica, que não é o nosso lugar, nós não somos médicos, somos professores, educadores, né? Professoras, professores. Quando a gente olha com o olhar médico, a gente se sente paralisado. E não é à toa, porque a gente não tem formação de médico. Então, quando a gente vê aquele monte de coisa escrita, a gente fica paralisado mesmo, sem saber. Mas quando a gente olha com o olhar pedagógico, que é de fato a nossa formação, que é o que a gente sabe, aí a gente vê aquilo ali como um mundo de possibilidades. Eu não pude, não tive como não me emocionar quando você fala da esperança, né? Que o olhar pedagógico é o olhar da esperança, é aquele que não é que ele desconsidere aquilo que foi estudado pela medicina e tal, mas que ele vê para além, né? Que ele vê para além disso, ele vê o sujeito em suas múltiplas dimensões, porque o olhar do médico ele é um olhar extremamente departamentalizado e específico, né, quando ele vai compreender o sujeito.
E aí, eu lembro, né, dos estudos do biopoder, né, que quando coloca a questão do poder médico, né, que consegue, muitas vezes, neutralizar a potência de agir do sujeito, né, quando, a partir de um laudo, aquele sujeito passa a ser, as características de sujeito são suplantadas, e o sujeito passa a ser aquela patologia, né, a patologização dos processos do sujeito, né? E aí... Deixa eu só complementar uma coisa nisso que você falou, que assim, por vezes a gente ainda bota uma responsabilidade imensa nesse médico, porque para além dele saber um monte de coisa da medicina, que a gente sabe que não é pouca coisa, a gente ainda fica na esperança que ele saiba as coisas da nossa área, que nós mesmos estamos estudando e a gente vê como tudo é complexo. Então eu acabo esperando que o médico me diga o que fazer para esse aluno aprender, e o médico não vai saber. E por vezes, e aí eu digo isso com base na minha prática na escola, a gente recebe aquele papel já pronto, que eles imprimem para todos os alunos que têm qualquer tipo de diagnóstico, dizendo que essa criança precisa sentar na cadeira da frente. E aí eu já me deparei N vezes com professoras que nem usam cadeiras enfileiradas, porque sabem que isso está ultrapassado demais. E aí olha para aquele papel, puxa, eu tenho que botar ele na cadeira da frente, mas eu nem uso cadeiras enfileiradas, né? Ah, eu preciso fazer a prova dele diferenciada. E aí eu já estou aqui há anos estudando inclusão, eu já ouvi muita gente falando de inclusão e já estou entendendo que não é para ser uma prova diferenciada para um sujeito, é para ter diversos tipos de avaliação, para poder dar oportunidade e para poder experienciar com vários tipos de alunos diferentes. Então acaba que a escola fica esperando essa fala do médico, o que fazer. O médico não sabe, porque ele não é professor, ele não é pedagogo, então ele pode ser muito sabido na área dele, mas ele sabe muito pouco da nossa área. E aí, quando ele manda as orientações, mesmo sem saber, o que eu considero bem problemático, o professor às vezes fica se questionando, ou ele acaba modificando a sua prática para poder atender ao que o médico está pedindo, e isso traz uma frustração, porque não dá certo, porque não basta colocar o menino na primeira cadeira, não é isso que vai fazer ele ler, ele escrever, ele calcular, né? Então, assim, é um engodo mesmo, sabe? Assim, a gente manda para lá, eles mandam para cá, e a gente manda para lá de volta, e a situação acaba que, por vezes, não se resolve por conta disso. Porque a gente está querendo que outras pessoas, que não nós mesmos, professores e educadores, saibam e pensem em estratégias para o que acontece dentro da nossa sala de aula. E é isso. E você falando também, eu me lembro do conceito de superação em Vygotsky, né? Falei do biopoder, Michel Foucault, e agora estou falando de superação em Vygotsky. O conceito de superação em Vygotsky, ele não é suplantação, porque as pessoas às vezes acham que eu vou tirar as funções, por exemplo, o Vygotsky ele traz as funções mentais elementares, e a partir da mediação, o sujeito vai dando saltos qualitativos e passa para as funções mentais superiores. Ele vai operar em um outro patamar, né? Só que ele fala que há uma superação, e no conceito de superação, as funções elementares, elas continuam existindo, elas não são suplantadas. Então, a base biológica vai continuar existindo, né? A base biológica e material do cérebro vai continuar existindo. Os neurônios, a massa encefálica, as sinapses, elas vão continuar acontecendo. Agora, vai haver um salto qualitativo no funcionamento desse processo, a partir da interposição, né, da mediação no meio, né? E eu lembro da teoria da atividade do Leontiev, né? Que nós somos modificados a partir da atividade. Há modificações, inclusive, anatomofuncionais no sujeito a partir da apropriação do conhecimento. Nós somos modificados, né? E hoje a gente vê toda uma ciência que funciona com base na neuroplasticidade, né? O que é isso, né? A partir do estímulo, áreas, por exemplo, se você tem uma lesão de ordem cerebral, então, a partir do estímulo, células neurológicas adjacentes passam a executar a função daquelas que estão supostamente lesionadas, né? Ou seja,
Nós somos modificados a partir de cada aprendizagem, a partir da atividade. Então, eu não posso querer que o meu aluno desenvolva uma atenção dirigida, que é uma função mental superior colocada por Vygotsky, se eu não construo, se eu não ofereço atividades que venham favorecer essa atenção dirigida. A atenção, ou melhor, a atenção dispersa, né, a atenção tenaz, ela vai continuar existindo no sujeito, né? Por uma questão de sobrevivência. Eu estou falando aqui contigo, eu estou focado em você, isso é uma atenção dirigida. Mas se de repente tem fogo aqui na minha casa, né, eu estou vendo uma fumaça aqui, eu preciso, né, conseguir também redirecionar minha atenção. Então, essa atenção tenaz, ela permanece, mas há um salto qualitativo a partir de todo um processo de atividade, de mediação, que me leva a dar um salto, passar para um outro patamar, né, de conseguir focar aqui em você. Então, é muito interessante esses processos aí. E você fala também sobre as condições objetivas para o desenvolvimento humano, né? Que isso faz toda a diferença, né? Há que se promover espaços em que o sujeito possa se desenvolver, e esse espaço, quanto mais diverso, o quanto mais eclético, quanto mais heterogêneo, melhor, porque aquele sujeito vai ser contemplado nas suas singularidades, né? Bom, e eu vou passar para outra questão, que é, como o professor pode superar essa perspectiva biológica da dificuldade de aprendizagem? Bom, até respiro com essa pergunta. Bom, a primeira coisa, Ângela, acredito que seja o professor, ele resgatar um pouco do que ele estuda e do que ele vivencia ali diante dos seus estudantes e perceber que não faz sentido ele continuar investindo nesse modelo só porque ele foi historicamente colocado como sendo o modelo padrão. Como assim, Juliana? Bom, às vezes eu chego para os meus alunos, eu também sou professora, né, no ensino superior, no curso de pedagogia, e eu pergunto assim, por gentileza, levante aí a mão, quem aqui acredita que os alunos são folhas em branco? Eles chegam na escola sem saber nada e somos nós, professores, que vamos ter que ensinar tudo. Aí todo mundo fica, ninguém levanta a mão. Ok. Quem é que acha que todo mundo aprende ao mesmo tempo e do mesmo jeito? Né? Assim, eu explico de um jeito e todo mundo aprendeu exatamente do jeito que eu gostaria que todo mundo aprendesse. Aí também todo mundo. E aí eu vou fazendo perguntas dessa ordem, que são perguntas próprias para explicar essa visão biológica, né? De tanto a tantos anos, eu desenvolvo isso, isso, isso e isso. É uma regra. Se eu tenho essa idade, consequentemente eu tenho amadurecimento biológico, consequentemente eu devo ter completado essa aprendizagem, né? Então, quando eu vou fazendo esses questionamentos, o que é que eu estou provocando? O que é que eu estou tentando provocar nos meus alunos? Esse pensamento, a que eles cheguem a essa conclusão que, de fato, não faz sentido que a gente veja uma pessoa que é um ser extremamente complexo como alguém puramente biológico. Lá na pedagogia, e acredito também que em outras licenciaturas, a gente se debruça muito a estudar a teoria do Piaget, do Vygotsky e do Vallon, principalmente, né, sendo a grande tríade aí para que a gente possa pensar os processos de desenvolvimento e de aprendizagem. E uma coisa que é interessante, né, embora a gente perceba muito nitidamente que o Piaget ele se debruça mais sobre esse aspecto do desenvolvimento humano biológico, a gente percebe que o Vygotsky ele tem um olhar mais apurado para essa questão do homem como um ser social, a gente percebe que o Vallon ele traz aí uma certa mistura, né, de biológico, social, um ser desejante, um ser ativo, motor, né, psicomotor. Mas é importante a gente entender que eles não acreditam só nisso, né? Que quando você começa a ler esses autores, você percebe que existe uma relação. O Piaget, ele foca na parte biológica, mas ele em nenhum momento desconsidera que esse ser humano ele precisa de experiências,
né? Ele fala que é a partir desse contato com o objeto de conhecimento, das interações, né? Então, só não é o foco da pesquisa dele, mas que aparece ali. Então, como é que nós, professores, vamos superar essa visão biológica? É também observando as nossas crianças. É entendendo que por mais que eu queira sistematizar para todo mundo aprender ao mesmo tempo, isso não acontece, isso não vai acontecer, isso nunca aconteceu. E possivelmente isso nunca acontecerá. Se nós continuarmos achando que de uma forma só, uma forma de dizer, uma forma de comunicar, uma forma de vivenciar, vai atingir a todos, porque somos todos diferentes. E aí, quando eu falo em somos todos diferentes, eu estou falando no sentido assim, da gente perceber essa diferença dentro da sala de aula e valorizar. Porque tem alunos que aprendem muito ligeiro uma música. Já tem alunos que não são muito bons de música, mas eles são ótimos em você ficar falando e esse aluno ir escrevendo e rapidamente monta ali um mapa mental e pronto. E aí eu já tenho outro aluno que ele é bom de fazer acontecer, né? Então, assim, se você colocar um material nas mãos desse aluno, rapidamente aquilo ali vira uma maquete, vira uma experiência. E já tem outro que é excelente na relação interpessoal, e já tem outro que... E tem muitos, de muitos jeitos. E quando a gente consegue, né, valorizar essa diversidade, essa diferença dentro da sala de aula, a gente vai estar gradativamente superando esse modelo biológico, né? O que é o aluno com dificuldade na... E que isso também não quer dizer que aquele aluno que seja desenvolto no aspecto mais pragmático ou no aspecto artístico, que ele não possa se ampliar em outras áreas que, de repente, até ele tinha uma dificuldade, né? A partir da atividade, a partir da mediação. E você falando, eu me lembro desse livrinho, que é a Antropologia dos Sentidos, que eu acho super interessante, porque o autor fala que a própria captação sensorial é mediada, é cultural. Então, não há como me separar disso, não há como biologizar esse processo. Eu estou vendo, mas eu estou vendo mas a minha percepção ela é interpretativa. E essa interpretação ela é atravessada pela cultura. Então, até a forma como nós percebemos, o que ouvimos, o cheiro, o gosto, né? Ou seja, o gosto é uma construção histórica e cultural. Sim. Né? O gosto de 30 anos atrás é diferente do gosto das crianças que nascem hoje. Né? Por exemplo. E nessa direção, a gente pode e deve, né, refletir essa questão específica da pessoa com dificuldade na aprendizagem. Por quê? Porque as estatísticas mostram que a grande porcentagem de alunos ditos com dificuldade na aprendizagem são também alunos pobres, que são, por consequência, também alunos pretos. Então, por que será que esse número de alunos com dificuldade na aprendizagem é maior em escolas que estão nas periferias, é maior em alunos que têm uma renda econômica mais baixa, desfavorecida, desigual, né? E aí o meu chute, porque eu também não sei, eu estou pesquisando isso, inclusive, no meu doutorado, né? Mas eu suponho que tem a ver justamente com esse modelo, com esse padrão que a gente tem do que é a norma culta da língua portuguesa. E aí tudo que foge dessa norma culta aparece como dificuldade na aprendizagem, porque nós temos um modelo de cultura. Quando se fala em cultura, a gente acha que a cultura é o quê? Você lê bastante livros, determinados livros, é você curtir determinados gêneros de música, é você ir a determinados lugares, mas a gente não coloca o S, porque existem culturas. Então, se eu escuto funk, se eu leio revistinha, se eu vou para um encontro na quebrada, isso também é cultura, é a cultura do meu povo. E dentro da perspectiva biológica que a escola se sustenta, ela não considera isso como sendo cultura.
né? Dificilmente você vai pegar um professor de língua portuguesa que, ao invés de levar uma música do Toquinho, vai levar uma Valesca Popozuda para a gente poder trabalhar ali as questões de concordância, por exemplo, né? Ninguém vai, por exemplo, trocar, por exemplo, um livro didático já conhecido, por um livro que foi produzido pelos próprios alunos com temas que eles mesmos têm interesse, né? Então, essas questões... Dá licença, há uma própria subjugação dos processos de escrita com relação à própria oralidade, por exemplo, né? A gente estuda as variedades linguísticas, a língua, a perspectiva escolar, ela é monolítica, é uma forma única, ela é padronizada, né? Então, os sotaques, variedades linguísticas, regionalismo, tudo isso é desprezado, né? E o aluno que traz essas questões, então, a escola é tão mais eficiente o quanto ela consegue limpar o sujeito dessa carga cultural que ele traz de uma cultura subalternizada. E aí eu compreendo quando eu vejo a estatística, né, que eu não tenho aqui o número correto, mas certamente mais de 60% dos alunos com dificuldade na aprendizagem são negros e pobres, né? Quando eu olho para essa estatística, eu entendo qual é o ponto, qual o referencial dessa avaliação. Eu estou avaliando essas crianças a partir de que olhar, de que referencial? E realmente é um referencial muito difícil de ser alcançado, porque essa não é a vivência dessas crianças, né? O que não significa dizer que não tenham cultura, ou que tenham uma cultura pobre. Elas têm uma cultura diferente. E como essa cultura diferente não é aceita socialmente, nem sequer como cultura, então eles ficam sendo apontados como pessoas com dificuldade na aprendizagem. E, portanto, eles não têm uma boa escolarização, porque eles são colocados à margem. E como não teve uma boa escolarização, eles não conseguem ingressar em determinados espaços que fazem com que, de repente, futuramente, a gente consiga melhores locais para trabalhar, por exemplo, ou para que a gente possa vivenciar outras situações, como fazer um intercâmbio, conhecer um outro país. Isso nem passa pela cabeça desse aluno, porque é tão distante, ele não sabe nem o que é, como eu faço, o que eu tenho que fazer para poder conseguir isso. Então, assim, é todo um sistema, né, muito bem estruturado, que vai fazendo com que essa criança com dificuldade na aprendizagem, ela vire um adulto com dificuldade de colocação no mundo, né? Você fica ali o tempo todo inadequado, sem lugar, sem saber direito o que fazer, você acaba se culpando, achando que realmente foi você que não se esforçou o suficiente, foi preguiçoso, que são os termos que são utilizados, né, para falar que esse aluno não se esforça, é porque ele não quer, é porque ele é preguiçoso, é porque é muito bagunceiro, essa família não ajuda, porque a gente escuta muito que a dificuldade na aprendizagem é porque a família não dá suporte. E cadê essa família? É a família que está trabalhando o dia todinho para poder justamente ter o que comer, ter onde morar, né? Porque às vezes a gente não chega mais profundamente nos debates e a gente acaba não colocando em consideração, não levando em consideração essas questões que são fundamentais. Eu não posso mesmo querer que um pai, uma mãe, uma avó, um tio, tia e a família toda que trabalha o dia inteiro fora, chegue 8 horas da noite, depois de ter trabalhado 8 horas por dia, ter ficado não sei quantas horas no ônibus, ter se estressado horrores, aí ele chega em casa e ele seja bem didático, bem pedagógico, com vários recursos, e sente ali com aquela criança e vai ensinar e todos vão aprender alegremente. Isso, de fato, não vai existir. Então, o que a gente percebe é que há realmente essa manutenção das desigualdades atravessadas pela escola. E, portanto, é nosso papel como professores superar essa lógica, é nosso papel como professores fazer essa estrutura estremecer. Se a gente não puder derrubá-la, que seria o ideal, mas a gente precisa estremecer, a gente precisa mostrar para esses alunos que eles podem sim. E a forma de fazer isso é vivenciar a realidade deles, que é a nossa também. Porque nós, professores, por vezes também temos essa mesma realidade dos alunos. E aí, ao invés da gente se juntar aos nossos, a gente prefere se espelhar em algo que é até distante de nós, porque foi dito que aquilo ali é a forma certa de ensinar, que aqueles ali que são os textos que realmente eu preciso
ler e eu preciso fazer com que meus alunos conheçam. Então, essa lógica, ela é toda conturbada, a gente fica sem saber direito, é aquela sensação no professor de que quanto mais ele ensina, parece que menos os alunos aprendem, e eu acredito que está muito perpassado por isso, assim, né? Deixar de acreditar nesse sujeito que está predestinado a alguma coisa e olhar para ele com os olhos da pedagogia, com os olhos da educação, que é esse olho do esperançar, esse olho da mudança, né? Esse olho da ludicidade, é esse olhar da superação das dificuldades, da mudança, do envolvimento, da alegria, porque quando a gente pensa em escola, né, o que vem muito forte, pelo menos em mim, é isso, né? Esse barulho, essas pessoas todas falando, e cada um que tem uma opinião diferente. Então, são essas questões que precisam estar o tempo todo aqui, bem fresquinhas na nossa cabeça, para a gente não perder de vista o que foi que a gente estudou, o que foi que a gente aprendeu e onde é que a gente está querendo ir. Muito, muito bem colocado. E aí a gente pode aprender aqui, né, que o professor, ele supera essa visão biológica quando ele não se relaciona com a patologia, com o prognóstico. Ele se relaciona com o sujeito, um sujeito de experiências, um sujeito de vivências, né? Então você colocou isso de uma forma muito linda, e eu anotei aqui muita coisa. E vamos passar para a última pergunta. Eu quero essas anotações, hein? Tá joia. E vamos passar para a nossa última pergunta, porque a gente não vai se estender muito. Eu sei que você tem uma porção de coisas para fazer nesse período de pandemia. Nós, professores, estamos aí assoberbados de coisas. Mas, sem mais delongas, vamos para a quarta questão, que é: sem pretensões prescritivas, que caminhos, estratégias, modus operandi o professor precisa se apropriar para favorecer a aprendizagem de alunos que manifestam características de aprendizagem que extrapolam os padrões esperados pela escola, considerando o aspecto relacional, a gestão do ensino e da aprendizagem, a organização pedagógica do meio, do ambiente de aprendizagem, enfim. Que estratégias o professor pode utilizar para favorecer a aprendizagem desses alunos que manifestam essas características que nem sempre são as esperadas e as vindas pela escola? Ângelo e turma, quem já foi meu aluno sabe dessa frase, porque eu repito a exaustão, que é a seguinte: o professor precisa planejar a aula pensando na sua turma e não no conteúdo. Vou repetir. O professor precisa planejar a aula pensando na sua turma e não no conteúdo. Porque os conteúdos, eles são os mesmos. Desde a época lá que a gente estudou, em não sei quando, 1500, até os dias atuais, se você olhar as matrizes curriculares, elas costumam ser basicamente as mesmas, com, obviamente, as suas devidas, né, modificações por conta da própria evolução do conhecimento, né, novos temas que surgiram, etc. Mas é comum que a gente entenda que no primeiro ano do ensino fundamental as crianças veem isso, no segundo isso, no terceiro isso, e aí vai seguindo. Do sexto ao nono ano, no componente de matemática, eu começo com isso, depois vou para isso. Não é assim, isso tudo é bem organizadinho. E aí, a gente foca muito mais na questão do conteúdo, né, do que a gente foca nos sujeitos que estão dentro da nossa sala de aula. E aí o conteúdo, por ele ser esse mesmo conteúdo, né, ele está lá e ele acaba fazendo com que a gente repita as nossas ações ano após ano. Quando a gente vê aquele professor que dá exatamente aquela mesma aula, com a mesma folhinha amarela, né, ou então com aquele mesmo arquivo no Word, que ele vai só atualizando o ano, é comum a gente entender que esse professor faça isso, porque possivelmente esse professor está voltado só para os conteúdos, e os conteúdos não mudam, via de regra, né? Já as turmas, elas mudam todo ano ou todo semestre, né? A depender de onde nós estamos aí fazendo essas aulas acontecerem. E se eu olho para a minha turma, com certeza dali vão surgir
novas estratégias, novas metodologias, novos recursos didáticos, novas formas de fazer a aula acontecer, novas experiências, novas vivências. E esse novo não tem mesmo receita, não, a gente não vai encontrar no livro assim, o que fazer com um aluno com dislexia, como alfabetizar um aluno com dislexia. Você pode até encontrar esse livro aí nas livrarias. Mas quando você começar a ler esse livro, ele não vai te ajudar diretamente no caso do teu aluno aí, que está dentro da tua sala de aula. Porque cada um é único, cada realidade é única, cada professor tem uma forma de ensinar, cada pessoa tem um jeito de aprender e vice-versa, né? Levando em consideração esse processo de ensino e aprendizagem como essa via de mão dupla. Então, eu diria, né, aqui na sua pergunta, sem essa pretensão prescritiva mesmo, mas por uma questão didática, né, por uma questão mesmo que tem tudo a ver com o que a gente ensina quando a gente faz uma licenciatura, quando a gente faz um curso de pedagogia, é entender que as nossas ações, elas precisam ser ações pensadas, planejadas, refletidas, porque no momento que eu vou fazer um plano de aula, eu não estou só preenchendo um documento burocrático, eu estou ali buscando as minhas referências bibliográficas, né? Eu estou ali buscando quem foram os autores que embasaram a minha formação como professor. Eu estou trazendo ali uma atualização do que eu pesquisei na internet. Eu estou colocando ali recursos, eu estou utilizando a minha criatividade para poder trazer algo novo. Então, essas questões todas, elas aparecem quando eu estou fazendo um plano, né? Quando eu estou nesse movimento de planejar a aula. E o que é que vai fazer com que esse plano seja um sucesso, ou tenha mais chances de fazer sucesso em sala de aula? É eu pensar o tempo todo na minha turma. Adianta eu montar uma aula expositiva se a minha turma é altamente barulhenta, se o pessoal não aceita nem sequer ficar me ouvindo? Vai ser um fracasso, né? Então, se eu tenho uma turma muito barulhenta, eu preciso me planejar para fazer debate, eu preciso me planejar para poder levar uma música, eu preciso fazer uma dinâmica onde as pessoas possam se manifestar oralmente o tempo todo. Se eu tenho uma turma que os meninos estão muito agitados, Ave Maria, esse menino se senta, que é só que a gente escuta as professoras falarem, achando que estar sentado significa aprender, e não necessariamente, né? O movimento, ele traz muitas aprendizagens. Então, se não é sentado que esses meninos vão aprender a ler, é correndo, vai lá, pega a palavra, volta, aí vai lá, pega outra palavra, ordena essas palavras numa sequência lógica e forma uma frase. Intelectualmente falando, é o mesmo movimento que eu pedi para um aluno escrever uma frase, né? Então, essas ideias, elas vão aparecendo conforme eu vou pensando nos meus estudantes, né? Se eu tenho estudantes mais calados, eu tenho determinadas metodologias que se enquadram melhor. Já se eu tenho uma turma mais agitada, são outras. Se na minha turma tem uma pessoa com deficiência, vixe Maria, mas aí tem um fulano que ele não lida bem com o barulho de balão. Então, eu não vou colocar o balão, mas eu vou substituir esse balão por outra coisa que vai ter o mesmo efeito e que não vai gerar ali um desconforto para esse aluno, né? Eu tenho um aluno cego, então hoje eu vou utilizar como estratégia, né, eles ficarem ali tateando e ver se conseguem descobrir o que é, e quando descobrir o que é, eles dizerem o que é que significa. Então, assim, é olhando para esses sujeitos, para os ritmos deles, para os estilos dele, para a forma como eles aprendem, para o que eles demandam de você, porque a aula traz muito, né, do que os alunos esperam que a gente diga. É esse olhar para a sala, para a turma, que vai nos dizer qual é a melhor forma de atender não só o aluno com dificuldade, né, mas todos os alunos. E eu trago aqui de forma específica o caso dos alunos com dificuldade e com deficiência, porque eles dependem mesmo desse olhar. Se não tiver esse olhar, a tendência é que essa dificuldade só cresça e que esse aluno fique cada vez mais afastado, né, da escola, mesmo estando lá presente, mas ele fica afastado da dinâmica escolar. Bom, Juliana, eu só quero concluir te agradecendo, assim, por essa riqueza, por poder aprender com você. Tem um sabor super especial aprender com você. E aí, assim, puxa, isso é uma chave do castelo. Isso não é uma receita, não é uma prescrição, mas é uma chave, né, que os professores podem fazer uso, né? O professor precisa planejar a aula pensando na turma e não no conteúdo.
por analogia, eu posso dizer que é a mesma coisa para o médico. O médico, ele precisa focar no paciente, não no remédio. Né? O remédio está para o bem-estar do paciente, mas é o sujeito. Então, quando o médico foca no remédio, você vê que o sujeito é esquecido e muitas vezes ele não consegue superar aquela patologia. O sujeito é obscurecido, né? Da mesma forma, o advogado que pensa na lei e não pensa no cliente, né? Muitas vezes ele vai perder o sujeito, né? Em nome da lei, né? Então, isso que você fala não são formas de negar ao sujeito aprendente o conhecimento nas suas formas mais desenvolvidas. Não é, né? Quando a gente fala que o foco deve ser o sujeito aprendente, eu não estou dizendo que é ele que vai determinar os conteúdos, né? De uma forma, aquela interpretação equivocada de um construtivismo, que é o aluno passa a ser o sujeito do ensino. Não, a gente não está falando disso. É claro que é função social da escola disponibilizar ao sujeito o conhecimento sistematizado historicamente, né? No entanto, esse sujeito, a quem se endereça esse conhecimento? É o sujeito aprendente, né? E eu preciso ouvir as características de aprendizagem desse sujeito para que eu possa, pensando nele, construir as melhores estratégias que vêm ao encontro do funcionamento desse sujeito. Então, isso é muito importante que você colocou, Juliana. Se você quiser, assim, fazer essas considerações finais, eu vou agradecer, prometo que não vou mais fazer perguntas, que a gente encerra, mas, assim, se você quiser fazer essas considerações, eu já encerro te agradecendo imensamente pela solicitude, sabe, por comprar ideia, e por ser essa pessoa tão maravilhosa. Juliana. É sempre tão bom estar contigo, Ângela. Acho que seus alunos vão concordar comigo. A gente fica ouvindo que parece que o tempo nem está passando, né? Maravilha. Eu também quero agradecer o convite, né? Foi maravilhoso essa conversa com você. Eu fico feliz em saber que aí nas ciências biológicas, na física, em outros cursos, vocês estão discutindo essa questão das dificuldades na aprendizagem, né? Porque é real, por mais que não tenha uma política pública específica em atendimento a esse público, por mais que de alguns anos para cá essa temática tenha ficado invisibilizada e, por consequência, os alunos também estão sendo invisibilizados, mas isso não quer dizer que não exista. Pelo contrário, existe, é algo que é um problema sério, né? Não só para a pessoa que tem a dificuldade, mas para a escola como um todo. É frustrante para nós, professores, não conseguirmos resolver certas situações em sala de aula. Então, é fundamental que a gente sempre pense, né, nessa perspectiva desse aluno com dificuldade, acreditando na superação da dificuldade. O nosso foco tem que ser no potencial das pessoas e não apenas na dificuldade. Quando eu falo isso, eu não estou querendo colocar um arco-íris e um pônei bem lindo e um unicórnio rodando, né, em torno da nossa sala de aula. Não é isso, né? É algo realmente que às vezes eu falo assim, sorrindo e com a vozinha mansa, aí o pessoal pensa que tudo são flores, né? Mas não é, luta mesmo, né? E é um pensamento crítico reflexivo no sentido de entender que a mazela existe, né? Mas existindo, nosso papel como professor não é fortalecê-la, não é explicá-la, não é ser conivente com ela, pelo contrário, né? O nosso papel é mostrar que existem outros erros graves que precisam ser corrigidos fora da escola e dentro da escola, para que a gente possa conquistar a aprendizagem junto a todos os nossos alunos, independente das dificuldades que eles apresentam. Então, eu quero ficar aqui à disposição, tanto para você, Ângelo, quanto também para os seus alunos. Quem tiver interesse em conversar um pouco mais, rede social, WhatsApp, e-mail, né? O Ângelo tem tudo, então fiquem à vontade. Vocês percebem, acho que deu para perceber que eu não uso muito a citação das referências, né? Eu não vou dizendo conforme fulano, conforme cicrano, mas que toda essa fala ela é pautada em diversos autores, então se tiverem interesse também, né, numa bibliografia bem vasta, discutindo as dificuldades na aprendizagem, também eu posso estar repassando para vocês.
e dizer que foi incrível, viu? Que eu adoro estar com você, que você me inspira, né? E que é maravilhoso sempre fazer essa parceria com você. Você também me inspira demais, Juliana. E ainda, só para concluir aquela analogia do médico, né? Quando o médico foca no remédio e não no sujeito, né, no paciente, há o risco do paciente superar a patologia e o médico não atentar para isso, porque ele foca tanto no remédio. Da mesma forma, o professor, quando ele foca no conteúdo, foca tanto e esquece, desconsidera o sujeito, às vezes o aluno aprende e ele nem se deu conta que o aluno aprendeu, porque o sujeito está obscurecido, né? Então é preciso atentar para isso. Bom, então a gente vai aqui se despedindo, eu vou aqui deixar de gravar, interromper a gravação, e desejando um forte abraço para todos vocês, encerrando minha gratidão à Juliana, e colocando, né, se vocês quiserem se aprofundar um pouco mais sobre a atividade de aprendizagem, a gente tem um material que pode enviar para vocês. Forte abraço.